Então, Paulo Maia Neto, então ele é da Universidade Federal de Rio de Janeiro. E deixa eu ver aqui, eu tenho uma cola, né? Exatamente. Porque para saber alguns detalhezinhos. Ok. Então, ok. Informações que a gente pegou lá do CV Lattes, mas que são as informações relevantes. Então, Paulo é pesquisador do CNPq, nível 1B. Ele fez o doutorado, ele teve o doutorado em física pela PUC, Rio, e depois ele fez um pós-doutorado na École Normale Supérieure, lá em Paris, na França. E depois, então, eu imagino que seja depois, não está muito bem detalhado aqui, mas você foi direto para o UFRJ? Ou... Não, ainda passei um tempo na PUC antes de ir para o UFRJ. Na PUC, tá certo. Então, ele está agora na UFRJ. Ele foi professor visitante, então, em várias universidades, né? Na Sorbonne, na Indiana University, Purdue University Indianapolis, Universidade Augsburg, École Normale Supérieure, Université Pierre et Marie Curie, lá em Paris, Université de Montpellier, na França, Kavli Institute of Theoretical Physics, não sei aonde, esse aqui é o quê? Na Califórnia, na Universidade de Santa Bárbara. Na Santa Bárbara, ok. Los Alamos National Laboratory e Universidade Federal de Pernambuco. Então, a sua atuação se dá em ótica quântica, o efeito Casimir, ok, que é e quantum optomecânica quântica com pinças ópticas, ok? Então, ele é revisor de periódicos, ok, todos de excelente nível, que eu não vou detalhar. E tem muitas publicações, todas elas com forte fator de impacto. E orientou, então, dezenas de estudantes a nível de mestrado e doutorado. Então, Paulo é um papa na área. E, então, eu vou deixar ele falar agora. Pode compartilhar, Paulo, e a palavra é sua. E obrigado por ter aceito o convite, que realmente é muito bom. O convite, né? Então, eu vou... acho que eu tenho que escolher... É melhor eu compartilhar... Não sei se eu compartilho a tela toda. Ou... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Peraí, acho que eu vou tentar compartilhar a tela toda. Trazer isso... Peraí. Eu tenho que mudar alguma coisa no minha System Preferences. Desculpa aqui, pessoal. Demorar um pouquinho aqui para conseguir compartilhar isso, acho. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo para poder compartilhar, tá? Mas vai ser bem rápido, só alguns segundos, tá, pessoal? Tranquilo, Paulo, pode ir. O senhor está mutado.
Pronto, já desmutei. Agora vamos ver se eu consigo compartilhar. Acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo o slide? Sim, sim. Agora está. Obrigado. Desculpa aí a demora. Assim, tinha que dar uma configuração. Agradeço, quer dizer, mais uma vez a Martine pelo convite e pela introdução, né? E é um prazer aqui estar falando aqui para vocês, né, nesse evento da Federal Rural de Pernambuco. Eu vou falar um pouco aqui sobre pinças óticas e vou comentar sobre um experimento que a gente fez de medida da força de Casimir, né? Como a Martine falou, são as duas áreas em que a gente aqui tem atuado, né? Então, eu vou contar na primeira parte, vou fazer uma introdução meio genérica sobre pinças óticas e falar de algumas aplicações, né? Que a gente tem feito aqui no laboratório de pinças óticas aqui da UFRJ, e depois eu vou contar mais em detalhes sobre essa medida da força de Casimir com pinças óticas, né? Então é mais ou menos assim que está organizado, né, esse seminário. Então, começo aqui com uma introdução sobre pinças óticas, e, na verdade, eu vou começar falando de forças óticas, né, que é uma coisa mais geral, assim, mas eu vou começar então, com uma introdução bem simples, assim, só para todo mundo ficar num denominador comum, né, para todos, né? Então, a gente sabe que a luz exerce força, né? Isso é um efeito que hoje em dia tem muitas aplicações, mas que passa um pouco despercebido do dia a dia da gente, né? Quando a gente vai na praia aí em Recife, né, na praia de Boa Viagem, né, a gente fica no sol, a gente sente, né, a luz do sol esquentar, né, que a gente tem essa noção exata, né, de que a luz transporta energia e esquenta, né, o nosso corpo quando a gente está na praia, mas a gente nunca percebe, nunca sente nenhuma força, né, que a luz do sol exerça, né, no nosso corpo, né, porque esse é um efeito muito pequeno, de fato, né. O momento linear do fóton, eu não sei se vocês estão vendo o cursor, né, vocês estão vendo o cursor do mouse? Não exatamente, não. Não, né? Mas não tem problema, não. Então, o fato é que o momento linear, né, do fóton, ele é a energia do fóton dividido pela velocidade da luz, né? Esse sobre C, essa fórmula que está no alto do slide. Então, como C é um número grande, né, no Sistema Internacional de Unidades, o momento vai ser pequeno, né? E a gente pode pensar esse experimento aqui muito simples, né, que é você ter, está bem no meio do slide, eu tenho um espelho que reflete toda a luz de um laser que incide sobre ele, né? E essa luz, ao refletir, o fóton, né, ele vai trocar momento, né? Aqui é um problema que eu não tenho troca de energia, porque o fóton não foi absorvido, mas o fóton, ao ser defletido, aqui no caso ele foi defletido de 180 graus, né? Ele tem essa mudança do sentido de propagação, né? Então, ele vem da esquerda para a direita e é refletido da direita para a esquerda. Como o momento linear é uma grandeza vetorial, né, apesar do módulo do momento não mudar, isso depende só da frequência do fóton, o fato de ter mudado o sentido de propagação aí, né, e mudou bastante, né, você tem uma variação do momento, já que o momento é vetorial, né? Então, isso faz com que esse momento seja transferido para o espelho. Então, a força que é exercida sobre o espelho é a taxa de variação, né? Se eu tenho um fluxo contínuo de fótons chegando, isso vai ser a taxa de variação do momento desse feixe, que vai ser, então, por causa dessa relação entre momento e energia, vai estar relacionada à potência do feixe, né? Então, eu tenho esse resultado para a força, que é esse que está embaixo aqui, que é o dobro da razão entre a potência do feixe de laser, né, e a velocidade da luz no vácuo. Se eu pego um feixe de laser de alguns miliwatts, se eu calculo aqui, né, vai dar uma força muito pequena, na ordem do piconewton, né? É difícil a gente ver isso para espelhos macroscópicos, né?
É uma força muito pequena assim, para a escala, né, do dia a dia da gente, né? Mas existem situações, e tem um físico americano que faleceu recentemente, foi um dos primeiros a perceber isso, existem situações em que essa força ótica, essa força devido ao momento linear do fóton, ela passa a ser importante. E uma situação em que isso pode passar a ser importante é quando eu vou para a escala micro, quando eu considero coisas muito pequenininhas, partículas microscópicas, essa força passa a ter um papel importante e com a invenção do laser, né, na década de 60, ficou mais fácil fazer esses experimentos demonstrando esse efeito do momento linear do fóton. Então, esse pesquisador americano, lá do Bell Labs, né, ele estava bem ali nesse laboratório muito importante nessa época, né, ligado à invenção do laser e tal. Então, ele estava ali nesse momento de buscar aplicações do laser, né, dessa invenção recém-feita, né? E ele, então, foi talvez um dos primeiros a ter uma demonstração experimental direta e bem convincente desse efeito de que a luz exerce força porque os fótons, né, as partículas de luz, transportam momento, além de transportar energia. Então, ele publicou esse artigo em 1970, já tem muito tempo, né? E o experimento dele era muito simples, ele iluminava uma amostra contendo microesferas, né, em suspensão na água. Ele observava no microscópio que esse laser ele empurrava as microesferas, né? Então, depois disso, muito tempo se passou, e essa ideia de você explorar o momento linear do fóton teve muitas aplicações, por exemplo, em física atômica, e se desenvolveu uma área muito importante, que teve um impacto na física muito grande, que é essa área de você usar a luz, né, para armadilhar e resfriar átomos, né? E isso foi, então, reconhecido pelo Prêmio Nobel de Física de 1997, né, que foi conferido a esses três pesquisadores aqui, o Stephen Chu, o Claude Cohen-Tanuji e o Bill Phillips, né? E essa área, então, continua sendo uma área importante, né? Eu vou voltar aqui agora, né, para os próximos slides, para o problema de você, ao invés de ter átomos, né, você tem microesferas, né, que são objetos microscópicos, né? Eu tenho que olhar no microscópio óptico, mas eles contêm milhões, bilhões de átomos, né? Então, uma escala bem maior do que a escala atômica. Uma coisa interessante é que, mais recentemente, né, nos últimos 2 anos, né, 2 grupos na Europa, né, esse grupo do Novotny e o grupo do Aspelmayer, eles estão capazes agora de fazer uma armadilha óptica, um pensamento óptico de microesferas no regime quântico, né? Então, agora você tem esses experimentos que eu vou relatar aqui, mas no regime quântico. Agora, o que eu vou comentar aqui a partir do próximo slide e até o fim são microesferas, né, de 1 micron, um pouco menos de diâmetro, e eu estou no regime clássico no sentido de que eu não preciso usar a mecânica quântica para tratar esse centro de massa da microesfera. Mas existem grupos, né, que já conseguem trazer esse tipo de situação física para o regime quântico, né, e são esses 2 grupos aí, do Novotny e do Aspelmayer. Mas, então, deixa eu, então, falar aqui sobre a invenção da pinça óptica propriamente dita, a demonstração feita, de novo, por esse pesquisador, Arthur Ashkin, né, em colaboração com pessoas que lá estavam no Bell Labs, junto com o grupo dele, né? E um deles é justamente o Steve Chu, que em 1997, como eu comentei com vocês, recebeu o Prêmio Nobel de Física por um desdobramento, né, dessa área, indo para a área de física atômica, né? Então, é um dos coautores desse artigo aqui, o Steve Chu, Prêmio Nobel. O Ashkin recebeu o Prêmio Nobel de Física mais recentemente, né, um pouco antes de falecer, justamente devido à criação dessa pinça óptica, que é um sistema que tem muitas aplicações, é um sistema simples de montar, muito versátil, eu vou comentar um pouquinho sobre ele.
Então, uma característica importante aqui é que você consegue aprisionar uma bolinha, né, microscópica usando um único feixe, né, de luz, desde que esse feixe esteja muito focalizado, né? Então, isso aqui que eu vou mostrar é um cartoon, né? É um desenho muito esquematizado, completamente fora de escala, mas só para apresentar aqui os ingredientes fundamentais desse tipo de sistema. Então, a ideia, eu vou tentar convencer vocês, né? Se eu tenho um feixe de laser, né, que é esse feixe aqui representado por esses raios, né, vermelhos aqui, quando ele é muito fortemente focalizado, né, aqui, então, os raios vão se cruzar num foco, você vai, ao invés de empurrar a bolinha, como eu estava mostrando para o espelho iluminado por um feixe de luz usual, né, em vez de empurrar a bolinha, ele vai prender a bolinha na região do foco. Isso é o que a gente chama de pinça ótica, porque, inclusive, eu posso manipular a posição da bolinha mudando a posição do foco, por exemplo, né? Então, é como se fosse uma pinça, só que, em vez de estar usando um objeto mecânico em contato ali com a bolinha, eu uso luz, né? Isso tem muitas vantagens. Então, como é que é o esquema? Eu tenho um feixe que atravessa uma objetiva de um microscópio, né? E essa objetiva do microscópio com um conjunto de lentes que faz uma focalização muito intensa, né? Com um ângulo muito grande, né? Esse ângulo que eu estou indicando aqui no desenho, esse ângulo vai ser da ordem de dezenas de graus, né? Isso significa que você tem gradientes de intensidade muito elevados. Só esses gradientes é que vão produzir o efeito de aprisionamento, o efeito de pinçamento. É graças a esse gradiente que eu vou aprisionar a bolinha na vizinhança do ponto onde a luz é mais intensa, que é o foco, né, do feixe. Então, é esse o tipo de sistema que a gente chama de pinça ótica, né? E eu preciso, então, ter um feixe fortemente focalizado. A grande vantagem aqui é que essa objetiva que focaliza o feixe, ela tem uma outra função nesse tipo de sistema experimental. Ela permite também que eu visualize a bolinha que eu estou aprisionando. E o fato de eu aprisionar justamente no foco é conveniente, né? Porque ali é a posição em que eu tenho a imagem nítida, né? No microscópio óptico, né? Então, a luz de iluminação, do sistema de iluminação do microscópio, ela vem de cima para baixo aqui nesse desenho, ilumina a minha bolinha e essa luz é coletada por essa mesma objetiva, produzindo a imagem. Então, eu aprisiono na vizinhança do foco e vou visualizar, posso fazer filmes, né, dessa partícula, dessa microesfera que eu estou aprisionando. Como é que isso funciona e por que isso funciona? Eu vou tentar dar uma ideia aqui para vocês usando uma imagem de ótica geométrica, que na ótica geométrica dá para entender o que acontece de forma simples, né? Embora a ótica geométrica só valha, né, quando a bolinha é grande comparado com o comprimento de onda. Na verdade, a gente entende isso fora também do regime de ótica geométrica, né, do que a gente chama de regime de espalhamento Mie, mas para ter uma visão assim qualitativa, é interessante a gente discutir por que a bolinha fica presa usando a ótica geométrica. Então, aqui eu estou representando só dois raios, né, que se cruzam no foco, nesse desenho, mas é claro que eu tenho que imaginar que eu tenho muitos outros raios que se cruzam ali no foco, né? Mas se eu acompanho o que acontece com esse fóton que vem aqui, né, eu vejo que, pelo fato da bolinha ter um índice de refração maior do que do meio externo, eu vou ter uma refração com uma deflexão, né, em que ele vai aproximar da normal, e, no final das contas, ele vai sair aqui com um ângulo em relação ao eixo Z menor. Ou seja, a componente Z do momento linear do fóton aumentou. Desse fóton que veio por aqui e do fóton que veio do outro lado também. Então, para conservar o momento, isso significa que essa bolinha ela tem que ganhe um momento linear no sentido negativo do eixo Z. Então, eu vou ter uma força que vai tender a aproximar essa bolinha para o foco. Então, é uma força que traz a bolinha para a vizinhança do foco, né? É claro que tem uma força também que empurra a bolinha, e essa força vem da reflexão, né? Tem uma probabilidade desse fóton, ao invés dele ser refratado, e quando ele é refratado, ele traz a bolinha para a região do foco, tem uma probabilidade dele ser refletido. Se ele for refletido, ele empurra. Então, para a pinça ótica funcionar, vocês estão vendo que, além de ter que ter um gradiente, um feixe muito focalizado, né, de luz, para ter esse gradiente de luz, de intensidade de luz,
eu tenho que ter um índice de refração maior do que o índice do meio externo, mas não muito maior, porque eu tenho que favorecer a refração em detrimento da reflexão, né? Eu quero que tenha mínimo de reflexão e o máximo de refração para eu conseguir aprisionar a bolinha. Eu não vou conseguir aprisionar uma bolinha metálica grande, por exemplo, mas eu consigo aprisionar, eu vou dar alguns exemplos aqui nesse slide, eu consigo aprisionar uma bolinha de poliestireno, né, que é o nome, no Brasil a gente chama de isopor, pelo menos no Rio de Janeiro, né, acho que no Nordeste chama de isonor, né, é esse material que tem um índice, é um polímero, né, que tem um índice de refração maior do que o índice da água, mas não muito maior. Então, essa bolinha de poliestireno em água, ela é facilmente aprisionável. Um outro exemplo importante é a bolinha de sílica, né? Sílica é o óxido de silício, né? É o que faz o vidro, né? Tem um índice também um pouquinho maior do que a água, mas não muito maior do que a água. Materiais com índice muito maior do que a da água seriam difíceis de ser aprisionáveis. Materiais metálicos, que além de refletir muito, eu vou absorver, o que também vai atrapalhar, é mais difícil de aprisionar, eu não consigo aprisionar em geral. Então, eu consigo aprisionar nessas condições, um índice da bolinha maior do que o índice do meio, mas não muito maior. Então, por exemplo, é muito mais fácil aprisionar em água do que aprisionar no vácuo ou aprisionar no ar, né? Porque no ar, mesmo esses exemplos aqui, eu vou ter um índice de refração relativo maior, né? Se o meio externo for o ar, e aí eu vou tender a ter mais reflexão, vai ser mais difícil aprisionar, embora não seja impossível, fica mais difícil. Eu posso aprisionar também células biológicas, elas também satisfazem essa condição de ter um índice maior, mas não muito maior. Então, preciso também essas outras condições, né, de ter abertura numérica grande, quer dizer, de estar focalizando bastante e ter bolinhas transparentes, né? Então, isso aqui dá uma ideia de quais são os valores. Isso aqui é um cálculo teórico, né, que a gente fez há algum tempo atrás. Quais são os valores de abertura numérica da objetiva que eu tenho que ter, e a absorção tem que ser pequeno bastante, eu consigo aprisionar nessa região azul aqui, né? Desde que a abertura numérica seja grande. Não posso usar, então, uma objetiva, uma abertura numérica muito pequena, que tem por aí, que muita gente usa em microscopia óptica, né? Tem que ser uma objetiva com uma abertura numérica grande o bastante, e a bolinha tem que ter uma absorção pequena, né? Então, espaço de parâmetros eu consigo aprisionar nessa região azul aqui. Aqui, nessa tracejada, é o caso do poliestireno que eu mencionei para vocês, tem uma absorção baixa, né? Por isso também é que eu consigo aprisionar. Vou mostrar aqui uma foto antiga do nosso laboratório, né? Só para ter uma ideia melhor, né? Aqui tem o laser de infravermelho, que é esse vermelho aqui, que está saindo aí desse laser que tem um acoplamento para fora, que é uma fibra, né? E do lado esquerdo da foto está o microscópio que a gente usa, né? Vocês estão vendo um azulzinho ali, que é a amostra, né? O laser, então, ele vai subir. Esse aqui é um microscópio invertido, né? Em que a objetiva está embaixo da amostra, tá? Então, o laser vai de baixo para cima, atravessa a objetiva e vai aprisionar a amostra, que está aquela coisa azulada ali. E aquele azul é a luz de iluminação, é um LED, né? Que a gente usa como iluminação ali no microscópio. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de filme, né? A gente aprisiona e filma ao mesmo tempo, né? Então, porque como a bolinha ela está presa no foco, justamente quando ela está aprisionada, ela vai dar a imagem mais nítida. Fiquem prestando atenção aqui, então, nesse filme tem várias bolinhas na minha amostra, né? Que é uma amostra ali de água, né? E tem bolinhas de poliestireno ali, várias delas ali, ali em imersão, né? As bolinhas que não estão no foco, elas estão com a imagem um pouco nítida, né? A bolinha que eu vou aprisionar, ela vai ficar com a imagem nítida. Espero que vocês estejam vendo o filme. E o que eu estou fazendo é passar a minha bandeja do microscópio para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, até que uma bolinha, por acaso, passe próximo do foco, e ao passar perto do foco, ela fica presa. Vocês estão vendo que agora essa aí está presa, ao passo que as outras que não estão presas, né? Vou passar de novo o filme. As bolinhas que não estão oticamente presas, elas acompanham a bandeja do microscópio, quando eu desloco a bandeja para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda. Mas a bolinha que, por acaso, passou ali perto do foco, da região do ponto focal, ficou presa e ela não é deslocada mais junto com o resto da amostra. Ela ficou, então,
Então, ela ficou aprisionada, né? Então, ela ficou pinçada. É o que a gente chama, então, de uma pinça ótica. Então, vou mostrar aqui algumas aplicações muito rapidamente, né, para não estourar demais o tempo e dar tempo de eu falar da experimento de Casimir, né? Eu posso usar a pinça ótica só para manipular, né? Eu posso manipular uma célula, por exemplo. Aqui, essa célula é um parasita chamado Toxoplasma gondii, né? Que é o responsável pela toxoplasmose, que é uma doença muito séria, principalmente para mulheres grávidas, né? Então, eu vou começar o filme aqui, e o Toxoplasma gondii, ele está preso na pinça ótica, bem no centro da imagem, tá? Então, eu vou deslocar a bandeja do microscópio até levar uma célula para perto do toxoplasma. E o toxoplasma está ali preso na pinça ótica, ele não se desloca. Então, eu consigo fazer aproximar a célula do toxoplasma. Então, aí eu estou usando a pinça só como um manipulador óptico, né? Então, ó, levei a célula ali para onde... Agora eu vou desligar o laser. Quando eu desligo o laser, vocês veem aí o Toxoplasma gondii, né? Ele fica, ele está em boa forma, né? Esse laser, ele não fritou o toxoplasma, né? O toxoplasma se usa um comprimento de onda em que a absorção é pequena. Então você transfere momento linear, mas não transfere energia. Então isso é muito importante para as aplicações em biologia, porque você não quer afetar as funções biológicas, né? Importantes aí desse parasita aí. Um outro tipo de aplicação em biologia que o pessoal faz é lá no nosso grupo, né, no grupo de pinças óticas. Esse é um colega meu, o Bruno Pontes, que ele faz esses experimentos junto com o meu outro colega aqui da física, o Natan Viana, de você puxar essas amarras da membrana celular, né? Então você usa a pinça ótica já de uma forma mais nobre, quantitativa, porque você está usando a pinça ótica para medir uma força. Você aplica você gruda uma bolinha de poliestireno na membrana da célula biológica, né? Essa bolinha está presa na pinça ótica, aí você arrasta a bandeja do microscópio, e aí você vai criar essa distância entre a bolinha que estava presa na membrana, e ela vai puxar um fiapinho. Esse fiapinho é o que a gente chama de tether, né? Em inglês. Então você consegue medir a força que esse fiapinho está exercendo, porque você sabe qual é o valor da força ótica, né? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso no contexto do efeito Casimir. Um outro efeito aqui que eu quero comentar muito rapidamente, aí já saindo completamente da biologia, indo para a física, né, para a ótica mais especificamente, é esse efeito que a gente achou muito interessante, que é situações em que você tem, além de momento linear, você tem também momento angular, né? Então, se você aprisiona com um feixe de laser circularmente polarizado, esse feixe, além de transportar momento linear, ele vai transportar momento angular, que está associado ao spin do fóton, né? Então, o momento angular de spin do fóton que tem a ver com essa polarização do feixe. E se ele é circularmente polarizado esquerda, cada fóton tem momento angular mais H cortado. E esse momento angular pode ser transferido para a bolinha e pode fazer a bolinha girar. Só que, curiosamente, tem situações em que a bolinha gira ao contrário do momento angular que a gente está aplicando. Isso é o que a gente chama de momento de torque negativo, né? Essa transferência de momento angular ao contrário do esperado é o que a gente chama de torque negativo, e ele está ilustrado aqui nesse gráfico, né? Esse gráfico, a gente pode dizer que no eixo vertical é uma medida, né, desse torque. Na verdade, isso aqui, esse parâmetro que está sendo medido no eixo vertical, é uma espécie de vorticidade do campo de força. Mas isso tem a ver com o torque que é aplicado. Isso em função do raio da bolinha. E a curva preta é o resultado que a gente tem para a bolinha de poliestireno no nosso sistema, né? Pelo menos quando não tem astigmatismo. Vocês veem, o fato de ser negativo aqui quer dizer que ele tem um sinal contrário ao do momento angular que está incidindo sobre a bolinha.
E isso tem a ver com o fato de que o campo espalhado pela bolinha, nesse regime de espalhamento μ, ele tem um excesso de momento angular. Então, o campo espalhado tem mais momento angular que o campo incidente, por isso que a bolinha tem que ter um torque que compense isso, fazendo ela girar ao contrário do momento angular incidente. Então, a gente mediu isso, né? Isso aqui é um exemplo de resultado experimental, nesses pontinhos coloridos, né? Cada cor aqui é uma polarização diferente, né? Então, a polarização vermelha é para a polarização circular esquerda, né? Essa aqui tem um momento angular mais H cortado, e o verde é polarização circular direita. O azul é polarização linear. O que é esse resultado experimental que está mostrando o seguinte? Olha, o que eu faço aqui é aplicar uma força lateral arrastando a bandeja do microscópio com uma certa velocidade. Isso vai produzir uma força de arraste hidrodinâmico que tira a bolinha do centro, que tira a bolinha da posição de equilíbrio óptica, né? Que tira a bolinha do eixo de simetria, tira a bolinha do foco. Então, cada grupo de pontinhos é uma velocidade diferente da bandeja. Quanto maior a bandeja, mais eu vou afastar esse grupo de pontinhos mais afastados a uma velocidade maior. Se eu tenho polarização linear, esse deslocamento é ao longo da direção da força aplicada. Esses são os pontinhos azuis, né? Mas se eu tenho polarização circular, essas posições de equilíbrio que eu obtenho, né, que está ilustrado aqui no desenho da esquerda, no alto à esquerda, se eu tenho um torque óptico, a posição de equilíbrio vai estar fazendo um ângulo em relação à direção de movimento do estágio, da bandeja do microscópio, a direção de aplicação da força hidrodinâmica, de arraste hidrodinâmico. É o que a gente vê nesse resultado experimental. Os pontinhos verdes estão rodados, né, de um certo ângulo, e os pontinhos vermelhos rodados do outro ângulo, mas é sempre ao contrário, vocês estão vendo, né? Quando o momento angular é positivo, ele roda no sentido negativo, né? Então, é um exemplo aí de torque óptico negativo que a gente demonstrou, e aqui tem um resultado experimental. Eu vou passar aqui adiante para não esgotar o meu tempo e dar tempo de falar mais do experimento de Casimir. Tem outras coisas que a gente tem interesse também, envolvendo quiralidade, né? Bolinhas, aprisionar bolinhas que são quirais, né? E fazer manipulação óptica enâncio-seletiva, ou seja, uma manipulação óptica que distingua as bolinhas que são destrógeras, né, das bolinhas levógeras, né? Isso teria muitas aplicações, isso é uma coisa que a gente está muito interessado também, mas ainda não tem resultado experimental, só proposta teórica, então eu prefiro, eu já sei o que a Martina e o Marcos gostam mais, né, de falar um pouco de resultados experimentais, que é aí que a física fica realmente mais interessante, né? Eu concordo até com eles bastante, né, nesse aspecto. Então, vou passar direto aqui para essa terceira parte, que é a medida da força de Casimir com pinças ópticas, né? Então, vou falar com um pouco mais de calma aqui, no tempo que me sobra, né, sobre esse experimento. E aí é legal para ilustrar também um tipo de aplicação que você pode fazer com pinça óptica, uma aplicação mais quantitativa, né, de medida de força, né? E você pode fazer isso no mundo da biologia também. Eu até comentei muito rapidamente, né, daquele experimento que os meus colegas fazem com esses fiapinhos da membrana celular, né? Mas aqui eu vou falar de um experimento de física, e esse experimento de física é a medida da força de Casimir, né, com pinças ópticas. Então, qual é a grande vantagem da pinça óptica para fazer medida de força? A grande questão é que na pinça óptica, né, que você tem essa armadilha, que a bolinha fica presa num certo ponto e ela tem uma força restauradora, é como se tivesse uma molinha, né, fictícia, que tem uma certa constante elástica, né? Em inglês é o que a gente chama de stiffness, né? E essa constante elástica dessa molinha fictícia, né, desse potencial óptico, ela é proporcional à potência do laser. Né? Isso não é muito difícil de entender, porque a força óptica, naquele primeiro exemplo que a gente viu que a força óptica, né, de
de uma onda plana num espelho era proporcional à potência. A constante elástica de uma pinça ótica, né, essa constante dessa mola, né, efetiva, ela é proporcional à potência também. Isso quer dizer que eu posso sintonizar essa constante elástica dependendo da aplicação que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero medir uma força muito pequena, eu posso escolher uma potência muito baixa, e aí tem uma constante elástica da ordem de femtonewton por nanômetro, que é uma constante elástica muito, muito pequena. Isso torna a pinça ótica um sensor de força muito sensível, porque se eu for capaz de medir deslocamentos de nanômetro, eu vou ser capaz de medir forças de femtonewton. Então, a gente é capaz de medir forças de femtonewton, e o experimento, a escala de força vai ser essa que eu vou comentar com vocês, porque a gente consegue medir deslocamentos da minha bolinha da ordem de nanômetros, né? E porque a constante elástica é dessa ordem, é uma pinça ótica muito mole, né? É um aprisionamento muito fraco. Ela está com uma constante, como se fosse uma mola muito molinha, né? Então, qualquer força desloca a minha mola, né? Então, eu consigo medir mesmo forças muito pequenininhas, porque elas vão produzir um pequeno deslocamento que eu vou ser capaz de medir, porque é uma molinha muito mole, né? Com uma constante elástica muito fraca, muito pequena. Então, a força que eu vou medir é a força de Casimir, que é também um efeito de pressão de radiação do campo eletromagnético, só que aí não são, em geral, fótons reais, eles são, muitas vezes, flutuações quânticas, né? Fótons virtuais, se você quiser, em muitos casos. Mas, no caso mais geral, eu tenho também, no efeito Casimir, a contribuição de fótons térmicos, né? Eu tenho uma situação de equilíbrio térmico, né? Então, eu tenho fótons térmicos que estão ali refletindo, espalhando nos meus objetos de interesse, nas superfícies que estão interagindo, e é o efeito dessa pressão de radiação que resulta na força de Casimir. Então, a gente tem essa medida que a gente fez, medidas anteriores, né? Em geral, foram desse tipo de situação que a gente tem aqui, de bolinhas em água, né? Em geral, elas são feitas com microscopia de força atômica. Só que o microscópio de força atômica ele tem uma sensibilidade muito menor. Ele tem outras vantagens também, que eu vou tentar comentar no final, mas uma desvantagem do microscópio de força atômica em relação à pinça ótica é que ele tem uma constante de força, uma stiffness, né, fixa, que em geral é cerca de 1000 vezes maior do que essa que a gente usou aqui no nosso experimento. Então, ela só consegue medir forças de piconewton, tipicamente, né? Então, isso permite você medir forças entre bolinhas dielétricas a distâncias muito menores de nanômetro, tá certo? Ou medir na escala de 100 nanômetros de distância, se eu tiver superfícies metálicas, que aí eu aumento o efeito, porque eu vou ter mais reflexão e vou ter uma força de Casimir maior. Então, o que a gente vai fazer aqui é medir essa força de Casimir entre bolinhas de sílica, mas ao invés de medir a distância de 1 nanômetro, a gente vai medir a distância de 100 nanômetros, né? Uma distância muito maior. Isso quer dizer que o nosso sinal vai ser muito mais fraco, mas como a pinça ótica consegue medir forças muito pequenas, a gente conseguiu fazer o experimento nessa escala de distância muito maior, e essa escala de distância muito maior traz uma informação sobre efeitos muito importantes que não são verificáveis quando eu meço a distâncias pequenas, né? A distâncias da ordem do nanômetro. Então, um efeito que a gente estava muito interessado é o efeito da blindagem, né, da interação de Casimir, pelo fato de que na água, e não só na água, né, em qualquer líquido polar, pode ser etanol, por exemplo, né, que é um líquido também importante, como o líquido é polar, ele dissolve íons, né? Então, sempre vou ter íons em solução, e esses íons eles blindam a interação eletrostática, né, numa escala de comprimento característica que a gente chama de comprimento de blindagem de Debye, que depende da concentração de íons. Então, ela suprime exponencialmente a interação eletrostática para distâncias maiores do que essa distância característica,
mas ela também vai suprimir parte da interação de Casimir. Agora, a grande questão em aberto é que parte da interação de Casimir é suprimida pela blindagem iônica, né? Então, essa foi a pergunta que a gente foi atrás da resposta fazendo um experimento, né? Então, vou mostrar aqui que, na verdade, no final, a conclusão é que essa blindagem ela é muito menos importante do que se achava em blindagem do efeito Casimir, né? Ela deixa um termo não blindado muito maior do que se esperava, do que se pensava, né? Então, vamos... aqui é um pouco de resultado teórico para a força de Casimir. Talvez isso aqui eu vou pular, porque eu estou querendo discutir mais a questão do experimento em si. Mas aqui é para mostrar qual é o termo, né, extra que aparece, esse termo em 1 sobre distância ao quadrado que aparece aí. Se der tempo, depois eu volto a falar sobre isso, mas deixa eu tentar, então, no tempo que sobra, falar do experimento em si. Então, o esquema do experimento é esse que está ilustrado aqui nesse desenho. Eu tenho uma bolinha de sílica que está presa no feixe, né? Esse feixe vermelho aqui, né? O feixe de luz focalizado, ele prende a bolinha no foco, né? E aí eu tenho uma outra bolinha de sílica, bem maior, que está colada na lâmina no fundo da minha amostra, né? No microscópio, né? Então, aqui eu tenho aquela amostra típica de microscópio, eu tenho uma lâmina no fundo, né? Tem uma lamínula em cima, tem um porta-amostra também ali contendo a minha amostra, e tem uma bolinha de sílica grande colada e tem uma bolinha de sílica menor presa oticamente. Então, como essa bolinha grande está colada na lâmina, quando eu desloco a bandeja do microscópio, ela vem junto, né? Já a bolinha que está aprisionada, ela fica ali naquela posição do foco, né? Então, eu aproximo a bolinha grande da bolinha pequena até que elas comecem a interagir, vai ter uma interação. Essa interação pode ser de origem eletrostática ou pode conter um termo eletrostático, né? Mas vai ter a força de Casimir também. E se eu tiver uma situação com muita blindagem, eu vou suprimir a interação eletrostática, eu vou mostrar resultados nesse caso, né? Então, se a interação é atrativa, a bolinha vai ser deslocada lateralmente, né? E se eu souber qual é a constante elástica desse aprisionamento óptico, esse K que aparece aí, eu consigo saber a força de interação medindo o deslocamento, né? O quanto esse X de equilíbrio, o quanto eu desloquei lateralmente em relação à posição de equilíbrio. Então, aqui eu vou mostrar aqui resultados desse experimento que a gente fez, então, recentemente, que foi publicado no ano passado, né? Então, aqui está uma foto de como o experimento é de fato feito, né? Eu tenho que cobrir tanto a mesa ótica como o próprio microscópio com papel bolha, para evitar deriva térmica, tá? E isso era uma coisa que atrapalhou durante muito tempo. O nosso experimento só funcionou depois da gente... Porque a gente quer ter controle na escala de alguns nanômetros, né? E a gente descobriu com a experiência, amargamente, né, que isso era extremamente difícil de conseguir, né? O único jeito de conseguir isso era tendo esse isolamento aí com papel bolha, né? Aquele papel que se usa para embrulhar presente, né? É um método barato, né? Outros laboratórios aí no mundo têm sistemas muito mais caros e sofisticados de fazer isso, né? Mas a gente conseguiu um bom resultado com papel bolha. Aqui tem uma foto, né? Aqui estão as duas bolinhas em interação na foto da esquerda. Aqui quem está aparecendo é o Luiz Pires, que foi o aluno de doutorado que fez esse experimento, né? Ele já terminou a tese, já está num outro laboratório lá na França atualmente. Aqui o Diney era um pós-doc nessa época, que está na foto da direita, e ele é atualmente colega nosso aqui. Então, eu falei que a gente usa uma pinça muito molinha. O preço que a gente paga de usar uma pinça muito molinha é que tem muita flutuação browniana. Essa animação está mostrando isso, né? No final das contas, a gente chegou à conclusão que essas flutuações brownianas têm mais informação do que simplesmente eu medir o valor médio da posição. Então, a gente acabou olhando para as flutuações e tirando mais informação dessas flutuações brownianas da bolinha na força óptica, na presença desse potencial óptico e na presença também da interação, né? Do potencial associado à interação.
Então, aqui está uma foto embaixo à esquerda, né, das bolinhas em interação. Essa distância aqui entre as duas bolinhas, parece que elas estão coladas nessa imagem aqui do microscópio, né, mas elas não estão coladas, não. A gente sabe isso por causa do movimento browniano, justamente, né? Elas estão aí a distâncias aí de algumas centenas de nanômetros, né, a distância entre as superfícies. Está aqui uma ampliação dessa imagem. Então, o que a gente mede é a posição da bolinha oticamente presa, né, em função do tempo. A gente tem uma série temporal, aqui tem um exemplo de rodada experimental. A gente tem uma série temporal em função do tempo, e daí a gente monta um histograma de posição, tem que binar os dados, né? Tem todo uns métodos aqui experimentais conhecidos, e a partir dessa série temporal de posição, a gente monta a distribuição de probabilidade, compara com o fator de Boltzmann, né, para obter o potencial. Aqui é uma situação em que eu não tenho interação, a bolinha está muito distante da outra bolinha grande. Então, o potencial que resulta daqui, isso aqui é um resultado experimental nosso, né, é um potencial harmônico, né, e daí a gente pode obter, por exemplo, a constante elástica ótica, né, esse K que aparece aí, sai do ajuste, né, então, que vem desse histograma, que vem, por sua vez, dessa série temporal, que é essa flutuação browniana aí, né? Esse K, tem várias maneiras de você comparar com diferentes métodos e com a teoria também. Então, isso é muito importante verificar que o valor está correto para saber que a gente está no regime térmico, né? Que a gente tem o direito de realmente dizer que eu estou em equilíbrio térmico a uma dada temperatura e não tem flutuações extras adicionais, ruídos extras, né? Demoramos muito tempo para chegar nessa situação. E aí, quando a gente aproxima a bolinha grande, a gente tem esse potencial verde, aqui, esses pontinhos verdes que estão no canto superior direito, né? Repara que aqui, né, eu desvio da forma quadrática, tem um skewness, né, que a gente chama, né? E aqui eu tenho repulsão, porque eu tenho uma concentração salina baixa, então eu não tenho muita blindagem. Então, o que eu meço aqui no final, né, aqui essa curva do gráfico, é o potencial de interação que eu obtenho subtraindo o potencial óptico que foi calibrado, né? Aí eu obtenho esse potencial repulsivo, a energia de interação em função da distância, que é essencialmente a interação, interação eletrostática repulsiva, mais um termo atrativo de Casimir, mas a interação global acaba sendo repulsiva. Para a gente fazer a interação de Casimir ser dominante, o que a gente faz é aumentar a concentração salina, tá certo? E aí a gente suprime, né, por blindagem, a interação eletrostática, e esse é o resultado que a gente obtém aqui, o gráfico da direita, né? É o potencial de interação agora atrativo, né, em função da distância. Mas repare que a escala ficou bem menor, né? Porque no gráfico anterior eu tinha esse potencial, que eram vários KBTs, né? Tá certo? Várias energias térmicas, agora ele passa a ser da ordem de KBT, né? Mas ainda assim eu consigo medir. E consigo também medir a força por aquele método que eu tinha comentado antes de olhar só para a posição de equilíbrio, né? Em ambos os casos, eu tenho um acordo bom com a teoria que a gente tem no nosso modelo teórico, né, que prevê uma interação de Casimir de mais longo alcance, quer dizer, menos suprimida pela blindagem do que se esperava. O que se esperava era a curva vermelha, não teria sinal nenhum, e a gente tem um bom acordo com a nossa predição teórica, que é a curva preta. Eu acho que eu estou meio que estourando o tempo. Eu queria, os últimos minutos aqui, só falar do pessoal que realmente fez o experimento. Eu já falei do Luiz e do Dinei. A gente teve aqui a visita, que passou um sabático aqui com a gente, do professor Ricardo Deca, lá de Indianápolis, né? Da Universidade de Indiana, em Indianápolis, que foi muito importante para a gente, né? Que ele era um cara muito... que era um cara com muita experiência nessa medida de força de Casimir. Foi muito importante. O Natan, né, é o cara importante aqui no laboratório, né? Eu sou teórico, não sei se a Martine foi muito gentil, né, de não dizer que, na verdade, eu não entendo nada de experimento, né? Então, essa coisa toda aqui funciona por causa do Natan, é só ele que tem as boas ideias, né? Na verdade, para ter boas ideias no laboratório tem que ser experimental, né? O teórico, em geral, faz só as contas e
as boas ideias vêm todas do Natan aqui, né? Que é o meu colega experimental mesmo, né? Que teve à frente aí desse projeto. Tem os alunos que não participaram dessa parte, mas que estão fazendo experimentos em outros projetos atualmente, o Kainan, o Fran, o Arthur. O Bruno, eu já comentei um pouco, ele é o colega lá da biologia, né? O Moisés é o fundador, né? Ele ainda participava muito na época que a gente fez esse experimento. Ele foi quem criou o laboratório, né? O grupo, né? Temos outras colaborações lá na biologia aqui da UFRJ. A Suzana é professora, o Glauber foi aluno dela, ganhou um prêmio, né, da CAPES, de melhor tese nessa área de biologia aqui, uma das áreas da biologia. Temos várias colaborações teóricas aqui, de vários lugares, que foram importantes, né, nesse projeto. E aí eu vou terminar aqui com listando aqui as agências, né? A gente aqui, felizmente, temos um apoio muito importante da FAPERJ, o que tem sido crucial, né, nesse momento de quase zero apoio federal, né? Então, a FAPERJ tem sido muito importante, ela tem atuado bastante e tem boa parte, é a principal fonte financiadora aqui, na verdade. Temos outras também, somos parte do INCT, né? Fizemos parte de um Pronex que envolvia a FAPEMIG, e tivemos projetos de colaboração internacional. Bom, então, com isso aqui, eu fico por aqui, né? Deixo aí uns minutinhos para perguntas. Eu acho que eu vou, então, passar... Acho que é melhor eu fechar aqui a apresentação. Não sei, Martine, o que você acha? Não, pode deixar, Paulo, pode deixar. Pode deixar, né? Tá bom. Ok. Então, eu vou ver se tem... Olhei no chat, não tem. Tem parabéns e tudo. Acho que o pessoal gostou muito da apresentação. Eu gostei muito didático. É uma física muito bonita. E se alguém tem uma pergunta, pode ligar o microfone e fazer a pergunta diretamente a Paulo. Coordenação, ok? Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde. Uma dúvida que eu fiquei aqui, Rafael, tá aqui, eu estou no e-mail aqui da coordenação, professor Rafael. Obrigado. Essas medidas, vocês medem distâncias realmente bem pequenas, né? Com um aparato óptico. Por exemplo, como é que o limite da difração aí interfere na precisão dessas medidas que vocês têm? Como é que vocês garantem, de fato, essas medidas tão pequenas, tendo a limitação aí da ótica para fazer isso? E, assim, isso vai interferir diretamente, né? Porque, inclusive, as flutuações que você mostrou já podem interferir no resultado, se você não interpreta diretamente, né, essas flutuações que as partículas vão ter no meio. Perfeito. Muito obrigado. A pergunta ótima. E, realmente, a gente... eu vou voltar para a apresentação, né? Vocês estão vendo os slides aqui de volta, né? Sim? Sim, a gente está vendo. Sim, então, de fato, uma coisa que a gente lutou muito com todos esses aspectos aí que você comentou, Rafael. Não é nada trivial medir essa posição com precisão de alguns nanômetros, né? Que é o que a gente precisa aqui, né? Repara que a gente está medindo, quando eu falo em nanômetros, é o deslocamento da bolinha, né? Não é a bolinha, ela em si tem alguns microns, né, de diâmetro, né? Ela, então, tem essa imagem aqui. E para medir essa posição, a gente evita essa região, né, em que você tem uma espécie de fenda, né? Essa distância pequenininha entre as duas bolinhas. É como se fosse uma fenda simples, né? E tem um padrão de difração que talvez vocês estejam vendo. Eu consigo ver na minha tela, mas não sei se vocês conseguem ver, né? Eu estou falando da figura que está no alto à direita. E, de fato, então, a gente tem que evitar essa região em que aparece esse padrão de difração, aí, tipo fenda simples, e a gente olha, então, pega esses pontinhos que estão indicados aqui, né? São esses pontinhos do lado oposto da bolinha, né, que a gente usa para fazer um ajuste e determinar esse pontinho vermelho, que seria o centro da bolinha.
que não é bem o centro propriamente dito, né, mas a gente espera, né, que seja uma posição que, em relação a uma bolinha, não vai se deslocar, né? Um ponto representativo da bolinha, vamos chamar de centro, entre aspas, da bolinha. A gente vai medir a posição x e y, as coordenadas x e y, desse pontinho vermelho que sai do ajuste, né? Usando essa região aqui marcada em verde com esses pontinhos brilhantes, né? Então, essa é uma maneira, foi a melhor maneira que a gente faz, que a gente consegue de evitar efeitos sistemáticos, né? Tá certo? Mas tem muitas dificuldades, muitos cuidados e muitas verificações a serem feitas, né? Uma verificação importante é você ter, por exemplo, um resultado final para a constante elástica que esteja em acordo com outro método, né? Por exemplo, esses pontinhos pretos aqui, isso aqui é um gráfico de calibração da constante elástica em função da potência, né? É uma função linear, como eu comentei com vocês. Esses pontinhos pretos, eles são uma situação de interação, tá? Então, a bolinha pequena está realmente bem grudadinha na bolinha grande, bem pertinho da bolinha grande, e mesmo assim, a medida da componente y da posição funciona bem. Repara que aqui eu uso o fato de que a força de interação é ao longo de x, então ela não altera a constante de força ao longo de y, né? Então, esses pontinhos pretos acabam alinhados, né, com o que eu espero para a constante ótica somente, sem ter nenhuma contaminação pela interação, né? Porque a interação é ao longo de x, e esse pontinho preto aqui, esses vários pontinhos pretos, vem das flutuações em y. Mas o fato dessas flutuações em y estarem dando bom resultado, o resultado que eu consigo comparar com outro método, né? E esse outro método pode ser aquela calibração que a gente chama de Stokes, né? Que você aplica uma força e vê o deslocamento resultante de uma força hidrodinâmica, né? Ou comparando com a teoria, que é uma teoria que a gente tem para a força ótica sem nenhum parâmetro de ajuste, o fato de concordar dá uma certa segurança para a gente que não tem nenhum efeito sistemático ligado à difração, né? Que a gente está extraindo a informação só da imagem, né? E o que a difração faz, né? Será que ela produz algum efeito sistemático? É uma preocupação importante, realmente, você tem toda a razão. Uma dúvida, nesse gráfico, aí no meio dele, a ausência de pontos é algum problema técnico? Sim. O método de Stokes só funciona bem para a potência mais alta, né? Você tem que aplicar uma força... se a potência é muito baixa, aí depende do tipo de velocidade que você consegue aplicar na bandeja, né? Se a potência é muito baixa, eu teria que aplicar uma velocidade muito baixa na bandeja, a gente não consegue, tá certo? Então, tem a ver com isso. A gente só consegue usar esse... O que é esse método de Stokes? Se você desloca a bandeja lateralmente com uma velocidade conhecida, aí você produz uma força de arraste viscoso, né? Você sabe quanto é essa força, aí você compara a força ótica com essa força conhecida, que é essa força de Stokes, a força de arraste hidrodinâmico, né? Mas aí a gente só consegue fazer isso bem para potências mais altas, quando a pinça é mais forte. Por outro lado, esse método browniano, ele só funciona para potências mais baixas, porque se a potência é muito alta, se a pinça é muito dura, essa flutuação browniana vai ficar muito pequenininha, eu não vou ter sensibilidade para medir. Então, a comparação não é direta assim de ser o mesmo valor numérico, mas é direta de estar na mesma reta, né? Porque a gente sabe que esse K é uma função linear da potência, né? Então, isso que você está chamando a atenção aí, né? Eu não comparo diretamente um método com o outro, não para a mesma potência, mas eu comparo o que a gente... a razão K sobre P, né? A gente tem a mesma constante elástica por potência, né? Obtida nos dois métodos. E a gente tem um cálculo teórico também, que é um cálculo que não é ajuste, é um cálculo em que a gente calcula esse K só em termos de parâmetros que são determinados independentemente, né, parâmetros do nosso sistema, e também tem um bom acordo, né? Então, isso que dá mais confiança para a gente. Tá, uma pergunta, se você fosse tornando a pinça mais fraca, por exemplo, aumentando o ângulo, né, diminuindo a focalização da pinça ótica, ela vai ficando mais fraca, o pulso
de potencial vai abrindo. Você não conseguiria pegar esses pontos pela essa interação, pelo método browniano e subir com eles, não? Porque ela ficaria mais fraca, você conseguiria ver maiores flutuações brownianas e, tipo, você se aproximar lá de uma potência que já chegasse mais perto do método Stokes. Mas aí eu vou mudar o coeficiente angular dessa reta, tá? Esse dado coeficiente angular aqui é para uma dada condição experimental. Eu só estou variando a potência, mas todos os outros parâmetros têm que estar fixos, em particular a abertura numérica da objetiva, né? De fato, como você falou, se eu mudar a abertura numérica da objetiva, eu vou mudar o coeficiente angular aqui dessa relação entre a constante elástica e a potência. Não, então, mas aí você não conseguiria pegar, tipo, pelo método browniano, pontos com potências maiores, não? Você teria, de fato, uma inclinação diferente, mas você subiria mais com esses pontos, porque você conseguiria pegar maiores... Sim, pode ser que eu consiga... Sim, mas o problema é que justamente o Stokes, para ele funcionar, o K tem que ser grande, né? Entendeu? Pelo menos no nosso laboratório, né? Certo, entendi. Ou seja, você facilitaria um e prejudicaria a outra medida, né? Ou seja, você ia andar com o método browniano para cima, mas o Stokes também ia para cima, né? Eu não ia conseguir superpor. O que você estava querendo era superpor, né? Exato, uma região em que eu pudesse usar os dois métodos, né? Exato. Porque para eu usar o Stokes, o que é importante é o valor mesmo da constante elástica. A gente teria que conseguir deslocar com uma velocidade constante menor, né, para poder medir o Stokes. Tem outras questões também que têm a ver com o tempo de correlação, né, porque o tempo de você chegar na posição de equilíbrio, isso tem também outras dificuldades ali com o método de Stokes, tá? Se a constante elástica é muito pequena, para uma dada constante de dissipação gama, ao chegar na configuração de equilíbrio, né, fica muito lento, entendeu? Aí fica mais difícil fazer o Stokes também. No Stokes, eu estou supondo sempre que a bolinha já chegou no equilíbrio, né? Tá bom? Se ela chegar no equilíbrio muito devagar, isso também dificulta um pouco o experimento. Se a constante elástica é menor, ela vai levar mais tempo, né? Como tem um sistema massa-mola muito amortecido, aqui para a gente é sempre muito amortecido, né? Se a mola é muito fraquinha demais, né? Aquela porta com amortecimento muito grande, ela demora para fechar, né? Demora para chegar na configuração de equilíbrio, né? E aí isso atrapalha também o método de Stokes um pouco. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente não está comparando o valor para a mesma potência, mas a gente compara para a mesma configuração experimental. Tá bom? É a mesma abertura numérica, tudo igual, né? E tem esse acordo. Entendi. Obrigado, professor. Parabéns novamente. Obrigado, aí, a apresentação muito boa. Obrigado, Rafael. Ô, Paulo, a minha lista aqui está enorme. Quando você vier nos visitar, eu vou perguntar tudo que está aqui na lista. Sim, muito obrigado. Sim. Ô, Paulo, mas eu me lembrei de uma experiência que eu fiz no laboratório de Física 1, quando eu era estudante, que a gente media o arrasto de um fio na água com sabão e sem sabão. Se você botar um detergente aí, muda? Muda. Eu falei pouco sobre isso, né? Mas a viscosidade é muito importante aqui. É um dos fatores limitantes aqui para a gente. A gente quer que esse experimento browniano seja rápido. Eu comentei um pouquinho sobre o Stokes, né? O método Stokes também a gente quer que as coisas sejam rápidas, né? Mas no browniano também, né? A gente, se for muito viscoso, o browniano fica super lento, o experimento fica inviável, né? Porque para explorar o potencial, a gente quer que ela faça a excursão browniana sobre todo o potencial óptico, né? Então, num tempo razoável, né? Tá certo? Então, isso é traduzido pelo tempo de correlação do movimento browniano, né? A gente quer que esse tempo de correlação seja curto, isso depende da viscosidade. Por isso que a gente pensou até em trocar a água por um líquido que é muito menos viscoso, que é a acetona, né? Não sei se você sabe que a acetona é muito pouco viscosa. Isso ia ajudar muito em vários aspectos, mas depois a gente descobriu que a acetona, a concentração de salina que você consegue dissolver é muito baixa, então esse regime que a gente precisa de suprimir a interação eletrostática dissolvendo sal, né? A gente nunca vai
conseguir com acetona. A gente pode fazer um experimento com acetona, talvez, mas aí dá interação eletrostática mesmo. Mas a viscosidade é super importante. Isso é o que limita, por exemplo, a distância mínima que a gente pode ter, né? Porque quanto mais se aproxima, mais lento fica o browniano, porque esse coeficiente de dissipação vai aumentando quando você vai aproximando uma bolinha da outra. Isso é o que limita a distância mínima que a gente consegue explorar nesse experimento. Maravilha. Agradeço. Agradeço, Paulo. Muito, muito bom. E pelo que você mostrou e pelo que você respondeu, ainda bem que eu disse que você era um teórico, porque você é um experimental. É muito... Poxa, obrigado, Martine. Mas isso eu não gostaria de ter sido, mas eu descobri que realmente você só tem ideias boas no laboratório se você tem a formação experimental. Eu queria deixar essa mensagem aí para os alunos que estão aí, né, que só vai desenvolver a intuição física no laboratório mesmo. Eu não passei por isso, mas eu quero que outros jovens passem, né, pelo laboratório, que realmente é onde a gente aprende física mesmo. Né? Então, é a minha mensagem aí que eu deixo aí para... Ok, se não tiver outras perguntas, então a gente vai agradecendo de novo a Paulo pela apresentação e por ter aceito o convite. Obrigado, Martino. Obrigado, Marcos. Obrigado aí, Rafael. Obrigado a todos aí por assistirem. Okay. E a gente espera encontrar vocês aí pessoalmente, né, no futuro. Eu gosto muito aí de no Nordeste. Em Villetaneuse. Isso, ou então em Villetaneuse. É outra posição. Ok. Tchau, pessoal. Um grande abraço aí para todos. Um bom evento aí para vocês. Muito obrigado pelo convite. Tchau.